Bom, pessoal, hoje gostaria que você abrisse sua mente. Vamos navegar no decorrer desta pequena aula no mundo da literatura. Vamos navegar entre as páginas do livro. Vamos mergulhar de mente, corpo e alma naquilo que a literatura nos orienta. A literatura, quanto ciência, quanto arte, servirá para instruir, orientar, alertar, ensinar, transportar conhecimentos, a exemplo das obras homéricas no período da oralitura, a exemplo da Alíade, a exemplo de A República de Platão e de tantas outras que poderiam ser citadas. Inicio a aula citando a obra de George Roy, que é a obra 1984. Nesta obra, o autor estará nos orientando, certo? Sobre um futuro, o qual é de um mundo totalitário e totalmente burocrático. Ao lermos esse livro, iremos perceber que trata-se do gênero de sátira. Logo, entre as linhas deste livro, o autor irá nos contar sobre um mundo totalitário onde não há mais liberdade, onde o individualismo ele é atacado pelo poder do Estado, onde as mídias, no caso a televisão, tem o poder de deturpar a linguagem e o poder de enganar o telespectador. Espera aí, mas esse livro aqui, professor, não é um livro antigo? Sim, ele é um livro aqui muito antigo, tá? É um livro aí do século XX. Como pode, professor Natan, um livro do século XX transparecer a realidade a qual vivemos hoje, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro? Para corroborar um pouco mais adiante, gostaria de citar também a obra que pertence ao mesmo autor deste livro, de 1984, que também é George Orwell, porém o título aqui é A Revolução dos Bichos. Neste livro aqui, A Revolução dos Bichos é uma história que irá ser iniciada numa fazenda, e nessa fazenda os animais eles irão iniciar uma revolução. Por quê? Eles vão ter uma certa revelação de um de seus anciões, que este ancião, antes de morrer, vai contar que teve um sonho de animais livres, de animais não explorados pelos homens. E o que vai acontecer? Este ancião morre e os animais, num dia qualquer, num dia onde o ser humano, o dono da fazenda, esquece de dar alimentos a esses animais, sabe-se lá se por pura maldade ou negligência do mesmo, os animais logo irão revolucionar a fazenda. Segundo esta obra aqui de George Orwell, vai nos relatar que os animais eles vão tomar o poder da fazenda, e expulsar logo seus moradores e o proprietário da fazenda. No decorrer da história, iremos perceber que os porcos irão dominar a fazenda e irão administrar a fazenda. Porém, esse livro nos traz uma crítica muito real e, infelizmente, não somente literária, mas real mesmo, sabe? Por quê? Vai nos mostrar que os porcos, que também eram animais,
eles vão chegar ao poder por intermédio destes animais, e ao chegar ao poder, esses porcos irão ditar algumas regras, mas que no decorrer da obra de George Orwell, que é a Revolução dos Bichos, ele vai nos contar que os porcos os quais criavam essas regras eram os mesmos que não as seguiam, ou seja, hipocrisia. Então, George Orwell vai nos trazer essa crítica, a crítica de governantes, de ditadores, que seja de direita, de esquerda, que ao implantar uma ditadura, ao implantar um regime totalitário, eles irão usurpar do poder e gozar das regalias, gozar dos benefícios, enquanto o povo está na miséria e está na fome. É o que acontece aqui na América Latina com o ditador Maduro. Maduro é um ditador aqui da América Latina, o qual todos nós sabemos. O povo está na pobreza, o país está em crise, as pessoas estão fugindo do país, vindo para o Brasil, enquanto Maduro permanece ao poder e goza de todos os benefícios do cargo, come o melhor prato possível, come no melhor restaurante, enquanto a população está na miséria. Então, George Orwell vai fazer essa crítica, tá? Neste livro aqui, A Revolução dos Bichos, interligando com este livro aqui, ó, tá? Que é o livro 1984, e esses livros, George Orwell, essa obra, foi escrita num período o qual o mundo se passava por grandes revoluções socialistas que eram nocivas àquele tempo e até os dias de hoje. Tivemos também ditaduras, não somente cunho socialista, mas tivemos também ditaduras de cunho direitista. Então, tanto uma como outra é algo terrível. Terrível. Indo aqui mais adiante, eu gostaria também de citar para vocês o livro aqui, O Livro de Ouro das Revoluções. Este livro aqui, pessoal, ele vai trazer, tá, para nós várias revoluções no decorrer da história da humanidade. É um livro histórico. Ele vai mostrar aqui revoluções da Camboja, revoluções em tantos outros países, como aqui da América Latina, e o autor ele vai fazer crítica, tá? Não vai tomar partido, nem de A nem de B, mas ele vai mostrar neste livro que algumas revoluções teve um certo benefício, mas que no decorrer mostrou ser um malefício. Então, recomendo também essa obra aqui para corroborar a aula de hoje, o qual está sendo dissertada para vocês. Um outro livro também que eu recomendo é do professor Egnaldo L. de Souza, é brasileiro, tá? Ele dá aula também de teologia no estado de São Paulo, professor de história também, muito renomado no meio da teologia brasileira, referência, certo? Tendo escrito também aí comentários de rodapés de certas bíblias aqui no Brasil. E esse autor aqui, o Egnaldo L. de Souza, ele vai mostrar no livro Marxismo Selvagem que o marxismo de fato é algo selvagem. Mas ele vai trazer fundamentação, tá? Desde a escola de Frankfurt, certo? Para quem não conheça a história da escola de Frankfurt, recomendo que pesquisem, tá? Vamos sair da ignorância, vamos sair da mesmice, vamos estudar, vamos ler, gente. Vamos ler. Tem muita gente que não lê, não busca as fontes primárias e quer opinar na internet e quer tomar partido, certo? Então vamos tomar cuidado com isso aí. Vamos procurar conhecer, como dizia Platão, conhecer a verdade, a dialética e sair da erística. Vamos sair da erística, vamos sair da calúnia, difamação, certo? Vamos sair do baixo discurso, vamos sair da manipulação e vamos para a verdade, que é a dialética, a qual Platão nos orientava.
Então, neste livro aqui, O Marxismo Selvagem, do autor Guinaldo L. de Souza, ele vai expor aí que o marxismo foi difundido aqui no Ocidente, foi difundido nas universidades, na literatura, na arte, no cinema, nas músicas, ou seja, na alta cultura e nos altos centros intelectuais. Então, nesse livro aqui, o Marxismo Selvagem, o autor Guinaldo L. de Souza vai trazer essa fundamentação, tá, teórica, tá, explicando o gramscismo, o marxismo-leninista, que é aí o que foi disseminado aqui no Ocidente, certo? Então, hoje, se há muitas pessoas de cunho marxista em altos cargos no governo, certo? Porque há marxistas declarados, confessos, nas universidades, nas escolas públicas, na arte, na cultura, é graças ao método de Antônio Gramsci, certo? Então, pesquise aí no Google quem foi Antônio Gramsci, quem foi a escola de Frankfurt, certo? Pesquise aí no Google também e leia o livro chamado O Livro Negro do Comunismo. Lá vai estar a história do comunismo, as mortes que o comunismo ocasionou. Então, tudo é questão de estudo. E para concluir a aula de hoje, com mais uma referência bibliográfica, porque eu sou assim, eu não sou de falar coisas atrás da orelha. Eu gosto de expor o que está na literatura, o que é referência. Então, esse discurso, essa aula que eu estou passando para vocês, é uma aula bem fundamentada. Olhe quantos livros que eu já citei para vocês. Se está com dúvida no que eu estou falando, leia. Leia esses livros, mas com a mente aberta, com um senso crítico ativado, sem ser massa de manobra de partidos políticos, de candidatos políticos, que nada tem a agregar em sua vida intelectual. Independente de quem ganha a eleição no domingo, cuide da sua educação. Cuide da sua família. Cuide de você. E não permita que ninguém engane a sua intelectualidade. O seu intelectual que está em jogo. Não permita que você engane a si próprio. Certo? Porque o conhecimento ele é libertador. Muito libertador. Agora a ignorância, ela aprisiona. Certo? E a ignorância, o ego, a vaidade, aprisiona. Igual naquele mito de Platão, da caverna, não sei se vocês já leram ou escutaram, pesquisa aí depois no Google. O mito de Platão, da caverna, vocês vão entender o que eu estou falando. Leia isso daí, está lá na literatura também, certo? Para concluir, eu trago para vocês aqui, tá, mais uma indicação literária, que é O Príncipe. Esta obra aqui foi escrita pelo Nicolau Maquiavel, certo? Maquiavel, ele vai escrever uma carta para Lourenço II de Médici. Ele vai escrever essa carta para o monarca Lourenço II de Médici, a fim de ensinar ao Lourenço II de Médici técnicas de se perpetuar no poder com a aprovação popular, ou seja, com a aprovação do povo, mas que para que isso fosse possível, ele teria que utilizar de várias ferramentas, até mesmo do poderio militar, certo? Então, neste livro aqui, de Nicolau Maquiavel, ele envia essa carta para Lourenço II de Médici. Então, essas cartas que culminou nesse livro, tá? Nicolau, ele defendia que existia aí somente, no entendimento dele, duas formas de governo, que era a república e o poder principado, certo? Então, Nicolau Maquiavel vai basear a sua carta para o Lourenço
segundo de Médici, nessas duas formas de poder. O poder principado, que é pelos príncipes, e o poder republicano, que é a república, que é a exemplo que nós temos aqui no Brasil hoje. Então, corroborando tudo isso que eu disse para vocês, né, nessa aula de hoje, que foi uma aula assim, bem objetiva, sem decorebas, sem longos planejamentos, mas que foi bem sustentado em referências bibliográficas, o que eu venho concluir com tudo isso? Que hoje, no Brasil, nós estamos na iminência de uma eleição que acontecerá agora, no dia 30 de outubro, certo? Do ano de 2022. Então, que nós possamos aí não focar somente na política, mas focar na vida intelectual. Focar na humildade intelectual. Porque errar, todos nós erramos. Nós estamos à mercê de erros. Seja erros amorosos, conjugais, financeiros, no trato com alguém, com um familiar, certo? Logo, também estamos à mercê de errar intelectualmente, de tomarmos partido errado em uma causa, em uma bandeira, em uma pauta. E nisto cabe-se a famosa progressão intelectual. O que é a progressão intelectual? É você reconhecer que outrora você estava equivocado, mas que agora, com os conhecimentos que você tem, com as ferramentas, com as referências bibliográficas que você possui e absorveu ao longo do tempo, você reconheceu que você estava errado no passado e que agora você está caminhando para o caminho certo. Isto é progressão intelectual. Não tem como ter uma vida intelectual saudável abrindo mão da humildade, da sinceridade, da prepotência, certo? Porque, como é de conhecimento de todos, né, na área da filosofia, por exemplo, né, que é o estudo sobre o saber humano, certo? Nós sabemos que uma das qualidades para que um filósofo seja filósofo é ele reconhecer que ele não é um filósofo. Por que isso? Porque isso é uma característica de humildade. Porque a vida intelectual é isto. E é isto que nós devemos buscar, uma vida intelectual. Não é virar massa de manobra da direita, da esquerda, do centro, do liberalismo. Não. Nós devemos ter uma mente apurada, crítica, analítica, constantemente, para analisar o cenário atual, que é o cenário social, político, o qual nós estamos inseridos aqui no Brasil, e saber decidir, certo? Para o mais racional possível. Não é bom que nós estejamos sempre agarrados à emoção humana, às vaidades humanas. Não é bom que nós sempre estejamos agarrados a isto, mas que nós possamos sempre caminhar para a racionalidade. Costumo dizer que é uma balança, a racionalidade e o emocional. Não pode ter muito racionalismo e não pode ter muito sentimentalismo, porque senão não dá certo, não dá certo. E é isso que ocasionou em tantas revoluções passadas, sejam elas pacíficas ou não, certo? Por conta de quê? Por conta da necessidade do momento, obviamente. Quando você pega, por exemplo, a Revolução Francesa, como também por mera vaidade em tantas outras revoluções. Vaidade de um único líder, de uma única liderança. Então é isso. Encerro aqui a aula de hoje. Se você gostou, compartilhe essa aula com outro colega, com outro amigo. Esta aula está sendo gravada para o YouTube, está sendo disponibilizado neste exato momento no canal YouTube, que é o canal Professor
Natan Valentim, e também será publicado aí, se caso o Instagram permita. É isso. Muito obrigado e tchau para todos vocês.